A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para dar continuidade aos estudos da primeira carta de Paulo aos habitantes de Corinto. O livro de 1 Coríntios. No livro de 1 Coríntios, Paulo vai admoestar, exortar, ensinar, tirar dúvidas àqueles habitantes daquela cidade que formaram a igreja naquele lugar. Aquela igreja foi formada pelo próprio Paulo. Paulo esteve ali por 1 ano e meio e foi a sua segunda viagem missionária. Quando ele sai, quando ele já está em Éfeso, ele vai escrever para aqueles habitantes e ele vai se preocupar com algumas questões que estavam acontecendo naquela igreja. Ele tem notícias daquele povo, daquela igreja, por meio da família de Chloe, Stefanas, Fortunato e Acaico. Paulo apresenta a si mesmo no começo da carta, né? E aqueles que estavam com ele. Saúda os habitantes de Corinto, aqueles que estavam na igreja de Corinto. E ele vai falar sobre algumas questões. A primeira questão é a questão da divisão na igreja. E uma das causas dessa divisão da igreja era a exaltação da sabedoria humana. Por quê? Em Corinto, havia uma exaltação da sabedoria que era tanto dos judeus, da cultura judaica, que exaltava a figura de um rei, como da própria filosofia grega, que era personificada entre vários filósofos, vários pensadores, que nós sabemos que dentro da cultura grega existe uma exaltação do pensamento. A própria filosofia, a palavra filosofia, que quer dizer amor à sabedoria, foi inventada na Grécia, foi formada na Grécia. Os primeiros filósofos foram filósofos gregos, os próprios criadores da filosofia, e isso era muito enaltecido entre os gregos. Isso influenciava na igreja. E Paulo, ele começa a dizer que não é a cultura, não é a sabedoria, mas é a crucificação de Cristo, é a vitória de Cristo sobre a morte que vai trazer a salvação. Então, muitos estavam buscando ali a um ou a outro, por causa da sua inteligência, por causa da sabedoria, por causa do pensamento, e Paulo ele vai desfazer isso, ele vai contradizer. No capítulo 2, Paulo mostra que Deus se revela somente por meio do Espírito Santo. E a sabedoria dos homens não pode chegar a conhecer a Deus, nem a sua vontade, nem aprender sobre tudo que Deus expõe. Deus escolheu uma mensagem muito simples que Paulo proclamou de modo direto. Ele não mostrou eloquência, embora ele fosse um homem culto, embora ele fosse um homem sábio, mas naquele não era o momento de mostrar eloquência, uma fala bonita, uma sabedoria esplendorosa, porque ele queria justamente mostrar o contrário, que o importante é Cristo, que o importante foi o seu sacrifício. Muitos líderes religiosos até hoje procuram projetar uma imagem de ostentosa confiança, mas Paulo mostrou justamente humildade e mostrou que Cristo se manifestava justamente assim. O homem natural é o que não aceita a revelação de Deus que está na Bíblia. E o homem natural, ele pode muitas vezes não entender essa questão espiritual. Isso que Paulo estava tentando explicar naquela carta, que era tanto para os coríntios, para os habitantes daquela cidade, como para nós hoje. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Ele vai realmente priorizar uma sabedoria, uma filosofia, um entendimento, um estudo, e vai deixar de lado as coisas que são de Deus. Mas o mais importante da mensagem é justamente a vinda de Cristo, seu sacrifício na cruz e todo o projeto de Deus de salvação. Que a salvação é um projeto de Deus, não é explicado pela mente humana. Paulo vai falar de alimentação, da carne, como nós já falamos, carnes sacrificadas. E ele vai falar, olha, você pode comer tudo que tem no mercado, mas você não pergunte. Se você souber que é sacrificado, você não come. Por quê? Porque havia em Corinto vários mercados que vendiam o quê? Vendiam sobras dos sacrifícios aos deuses. E havia principalmente naquela cidade um templo dedicado à deusa Afrodite, que era a deusa do amor, para os gregos. E
essa deusa do amor, que vai ser Vênus lá em Roma, porque os romanos eles vão pegar os deuses gregos, aqueles vários deuses, aquele sistema politeísta, e vão implantar em Roma. Só que eles mudam o nome dos deuses, e cada deus grego corresponde a um deus romano. Afrodite, na Grécia, era a deusa Vênus, em Roma. E como lá tinha o templo de Afrodite, havia muita imoralidade sexual, como nós já dizemos, já falamos aqui. Eles se aproveitavam dessa questão do amor, e os habitantes de Corinto, os membros daquela igreja, queriam assim usurpar dessa liberdade que Cristo pregou, realmente assim, pegando o termo liberdade e modificando totalmente, utilizando-se daquela liberdade que Cristo pregou para dizer, então nós podemos fazer tudo. E a imoralidade em Corinto era muito afrontosa, muito acentuada. E Paulo vai falar sobre isso. E Paulo dedica o capítulo 7 para falar do casamento. Por causa da perseguição naquela época, ele vai falar, olha, se as viúvas, as solteiras puderem ficar assim, vai ser melhor, porque é uma época de perseguição. Mas quem já está casado, permaneça casado. Sabe por quê? Porque aqueles membros da igreja de Corinto vão perguntar, se a gente mudar de religião, ou seja, na hora da conversão a gente muda também de estado civil, era uma espécie de pegadinha. E Paulo falou, quem está casado, permaneça casado. E o casamento é algo muito sério. O corpo da mulher é do marido, o corpo do marido é da mulher. E aí você vê que não há uma intenção machista na fala de Paulo. Porque ele não fala, o corpo da mulher pertence ao marido, como isso é interpretado erroneamente até hoje. Mas ele fala que o casamento é uma via de mão dupla. O corpo da mulher pertence ao marido, mas o do marido também pertence à mulher. Ou seja, o desejo da mulher também é válido sobre o marido. Então os dois têm que se completar mutuamente, carnalmente falando. E além dessas questões de casamento, Paulo também vai falar da ceia, que é algo que a gente não encontra em outras cartas. A ceia vai estar bem descrita em 1 Coríntios 11. Por quê? Porque os habitantes daquela cidade, os membros daquela igreja, não estavam levando a ceia a sério. Não estavam esperando uns pelos outros para participar da ceia, não estava tendo uma reverência às coisas de Deus. E por isso Paulo ele vai ensinar, é o que a gente usa hoje para fazer a Santa Ceia. Toda Santa Ceia a gente lê 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, porque vai ser uma explicação de Paulo. Olha, esperem uns pelos outros. Não tome a Santa Ceia indevidamente, em pecado, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Peça perdão. Aquele que toma a Santa Ceia indevidamente, em pecado, ele está acumulando maldição, está acumulando a própria condenação. Paulo vai explicar sobre isso. E que é tão forte, é tão séria a questão da Santa Ceia, a tipificação do sacrifício de Cristo, aquele simbolismo. O fruto da vide simboliza o sangue de Cristo. O pão simboliza o corpo de Cristo. Então é muito sério, porque o sacrifício foi algo tremendo. O sacrifício de Cristo é a base da nossa fé, é a base do evangelismo. Porque você não precisa chegar para alguém e dizer, olha, você vai ter que morrer agora porque você é um pecador. Mas você vai dizer, olha, alguém morreu por você porque você é um pecador. Mas alguém morreu para que você venha alcançar a salvação, para que você venha alcançar o perdão dos pecados, para que você venha a ter a vida eterna. E é justamente essa a mensagem do evangelho. Aquele que crê em Cristo, ele tem vitória. Ele tem a salvação, ele tem a graça de Deus. E isso Paulo explicitava na sua carta, primeira carta que ele vai escrever aos Coríntios. E ele vai tratar desses assuntos, problemas de divisão, problemas de moralidade, problemas da sabedoria. O gato está participando da aula. E ele vai tratar desses assuntos. Por quê? Porque era uma igreja que precisava ouvir, precisava ser direcionada mais do que as outras. Talvez naquele momento, sim. Naquele contexto histórico da cidade de Corinto, ser uma cidade que dava muita importância à filosofia, muita importância à liberdade, muita importância à questão do amor, do prazer. Aquela cidade precisava ter uma igreja direcionada.
E Paulo vai fazer isso por meio da sua carta. Ele vai direcionar a igreja. Para quê? Para que a igreja suba, para que a igreja tenha vitória. Uma igreja vitoriosa é uma igreja que vai subir para a glória. É uma igreja que vai alcançar a salvação de Deus. Amém? Amém. Obrigada por você assistir o nosso estudo. Essa foi a segunda parte do estudo do livro Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, ou simplesmente 1 Coríntios. Amém? Que você tenha gostado, que tenha acrescentado na sua vida. Você pode nos ajudar dando like, amém? Compartilhando, avisando que nós estamos sempre, toda semana, gravando estudos sobre a palavra de Deus, sobre cada livro da Bíblia, e que você seja abençoado, e que as palavras de Paulo sejam vivas na nossa vida hoje. O mais importante não é a sabedoria, a filosofia, o mais importante é viver unido, sem divisão, e o mais importante é saber que Cristo crucificado, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Amém? Amém? Amém. Até semana que vem. Não esqueça de curtir e compartilhar.